Como você define a forma de você trabalhar na sua confecção? Você fabrica sob encomenda ou você fabrica modinha? Qual é a forma que você trabalha? Você já parou para analisar que talvez a forma que você escolheu trabalhar pode estar impactando no seu resultado financeiro? Então me acompanhe que nós vamos falar sobre isso. Quando trabalhamos com confecções, nós temos duas formas de estar produzindo nossos produtos e vendendo eles. Uma delas eu chamo de modinha. A modinha é tudo aquilo que você produz pensando numa tendência, num gosto do cliente específico. E a modinha tem uma particularidade que é a seguinte: você cria um mostruário, certo? Você entrega para o seu representante para ele vender. E aí ele sai para vender. Vendeu, você produz, e aí você vende realmente, né? Você gera o faturamento, você fatura aquilo que você produziu para aquela venda que o vendedor fez. E aí você gera aquela venda, você fatura ela, 30, 60, 90, 120, 150 e até, olhe lá até quanto, certo? E aí você faturou, você entrega para o seu cliente, e com 30 dias você começa a receber esse 30, 60, 90, 120 vezes que você acaba fazendo a venda. Por que isso? Porque isso é comum nesse tipo de segmento, se trabalhar dessa forma. Uma outra forma comum é quando você trabalha com pronta entrega. Só que pronta entrega tem uma outra situação que chega a ser até pior. Você produz tudo, depois sai para vender e depois você fatura e aí entrega e aí recebe também 30, 60, 90, 120. É uma variação dessa forma de se trabalhar com pronta entrega, que acaba sendo, que tem um problema seríssimo, que é a questão dos estoques. Se você não vender, você fica com aquilo em estoque e aí você gera um problema. Um problema sério também nesse tipo de trabalho é que quando você gera 30, 60, 90, 120, você tem possibilidade de ter inadimplência. Isso é um problema sério. Como uma forma, se você está começando a produzir agora, como uma forma fácil, mais segura de se trabalhar, é a outra forma de se produzir roupas, que é sob encomenda. Okay? Quando a gente trabalha sob encomenda, a gente praticamente vende, pensa, camisas promocionais, quando o cliente vai até você ou você vai até o cliente, e aí ele, por exemplo, fecha uniformes para empresas, uniformes de colégios, né, uniformes de turmas, né, de faculdade. Então, tudo isso aí se encaixa dentro de uma confecção sob encomenda. E aí nós temos aqui, você praticamente vende primeiro, e aí é comum, às vezes você não cobra, né, mas aí você tem que dar uma análise, tem que analisar muito bem, mas é comum, e se você praticar dessa forma, não vai ter grandes problemas. Que é o quê? Receber 50% no ato da solicitação. Você produz, ok? E aí você só entrega mediante ao restante, certo? Às vezes você pode cobrar 30% se você achar difícil, ou talvez até mesmo para se diferenciar no mercado, você pode cobrar 30%, mas o grande objetivo de você receber os 50% antes é que no momento que você recebe os 50%, você praticamente pagou o seu custo. Se por acaso um cliente não te pagar o restante, não for buscar a mercadoria, você fica com a mercadoria e você ainda tem condições de pagar os seus custos para produzir aquelas peças. Então é basicamente um risco muito menor do que o risco de você produzir a modinha, por exemplo. E aí você recebe o restante e aí você entrega. Só se receber, você entrega. Tem empresas que acabam não cobrando 50%, tem empresas que dão 30%, 60%, 90%, 120%, só que corre o risco, sendo que é comum nesse tipo de negócio você cobrar os 50% antes. E esse é o cenário ideal, para você começar com o mínimo de risco possível no seu negócio, você produzir com o mínimo possível de risco. Qual o problema de você produzir sob encomenda com produzir como modinha?
Produzir sob encomenda, você normalmente tem que personalizar os seus produtos. Os produtos que você produz, você acaba tendo que personalizar. E aí, no momento que você personaliza, você tem uma dificuldade maior de controlar isso na sua produção. Mas nada que com uma boa gestão, com um controle, um processo bem estruturado, você não consiga fazer. Tanto é que muitas empresas trabalham desse jeito. E essas empresas tendem a ter um resultado melhor quanto à inadimplência do que as empresas de modinha. Um outro diferencial, né, que no caso já é uma vantagem para quem trabalha com modinha, é que na modinha você consegue botar um valor agregado maior, certo? Porque quando você está fazendo coisas que são tendências e coisas que enchem os olhos dos consumidores, é um artigo de desejo dos seus clientes, você consegue colocar um valor agregado maior, você acaba conseguindo cobrar mais pelo fator emocional, o fator de desejo dos seus clientes. Então, na modinha tem esse diferencial. Então, quando você vai trabalhar com modinha, você tem que pensar o seguinte: eu vou ter esse diferencial nesses produtos que eu vou ter, e outra, eu vou ter caixa para poder aguentar 30, 60, 90, 120, eu vou ter capital de giro para demorar esse tempo todo para receber. Então, tudo isso tem que ser analisado para poder você optar por modinha ou optar por trabalhar sob encomenda. Mas que isso esteja sempre no seu radar na hora de decidir a forma que você quer trabalhar. E se você decidir trabalhar das duas formas, que é uma coisa que pode dificultar um pouco mais, você tenha certeza que você tem um controle da gestão desse processo bem feito na sua empresa. Ok? Se você não é inscrito no nosso canal, clique aí, se inscreva, acompanhe a gente. Gestão em tecnologia, você encontra aqui.